Doutor Tiago, o senhor me ouve? Boa noite, doutora Nathalie. Perfeitamente. E a senhora? Estou te ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Fúvia. O senhor está me vendo bem, doutor Tiago? Perfeitamente, doutora Nathalie. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para ver se outras pessoas entram. Oi, Fuvinha. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da nova lei de licitações. É uma lei bem abrangente, importante, é um marco importante para o poder público, a administração pública e para aqueles que trabalham diretamente com licitações. Então, é um marco bem importante, é uma legislação ampla que precisa ser bem discutida. Eu acho que ainda tem muito que ser discutido referente a essa lei. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se alguém mais entra. Doutor Tiago, Pois não, doutora Nathalie? vamos falar um pouquinho a respeito do nosso canal do YouTube, nosso escritório. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Nathalie Oliveira, eu sou advogada, sócia fundadora do escritório Oliveira e Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica. Hoje o nosso escritório, ele propôs essa live para falar exatamente a respeito das alterações que a lei de licitações trouxe, né, para o cotidiano daqueles que lidam diretamente com essa legislação. Contaremos com o apoio do Dr. Tiago Ferreira, Dr. Tiago Ferreira, que é especialista nesta área de licitações, tá certo? Nosso escritório, Oliveira e Ferreira, ele é localizado no Distrito Federal, para aqueles que ainda não conhecem o nosso escritório. O escritório é localizado no Distrito Federal, possui atuação nas áreas do direito criminal, processos administrativos disciplinares e licitações públicas. Para nos ajudar aqui nesse tema de hoje, né, Dr. Tiago Ferreira é especialista, né, como eu já falei, especialista em licitações públicas. Ele é sócio fundador do escritório Oliveira e Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica, também especializado em direito penal e processo penal pela Universidade Cândido Mendes, especialista em licitações e compras sustentáveis pela Instituição de Ensino Mileia, consultor jurídico nas áreas criminal e licitações e contratos, possui uma vasta experiência em licitações públicas, tendo em vista que tem aí 13 anos de prática, né, junto a órgãos federais e estaduais. Também é autor do artigo científico intitulado Pregão Eletrônico, Obstáculos a Serem Superados, que foi publicado no site Jus Brasil e também na revista Governet, editora limitada pelo estado do Paraná. Eu até trouxe aqui um exemplar, para aqueles que querem conhecer, esse aqui é um exemplar em que o artigo do Dr. Tiago foi publicado. Doutor Rafael, boa noite. Doutor, vamos começar tendo em vista que já são 19 horas e 10 minutos. Eu acho que mais pessoas que entrarem aí vão nos acompanhando aí ao longo das nossas explanações. Doutor Tiago Ferreira, antes de mais nada, quero lhe agradecer pela oportunidade de vir aqui, trazer um pouco do seu conhecimento, da sua prática, para nos falar um pouquinho a respeito aí das inovações da lei de licitações, né? A lei 14.133. É isso, doutor? Perfeito, doutora Nathalie. Eu agradeço aí a oportunidade que me foi ofertada. Desde já estou à inteira disposição para contribuir com com os nossos debates, especialmente para levar conhecimento aí aos nossos seguidores e principalmente aos licitantes carentes de informação e de assessoramento jurídico necessário. Estou à inteira disposição. Obrigado
pela oportunidade. Vamos lá. Antes de adentrarmos, iniciarmos propriamente aqui a nossa live, as nossas discussões acerca dessas inovações, eu aproveito a oportunidade para esclarecer que hoje o nosso intuito, nosso objetivo é trazer algumas orientações de forma bem sintética. A gente não busca esgotar o tema, até porque é um tema muito amplo, né? Não teríamos tempo suficiente para isso. Precisaríamos de muito mais tempo para que a gente conseguisse falar mais a respeito desse tema. Então, o nosso bate-papo aqui hoje é só para trazer breves esclarecimentos, de repente até marcar aí outras oportunidades para que a gente consiga, então, até trazer mais informações. Então, doutor Tiago, vamos lá. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor nos falasse, eu fiz aqui um conjunto de perguntas. Ao final, eu pretendo abrir para que o público, né, os nossos telespectadores aqui, então, façam eventuais perguntas sobre que, eventualmente, aí fique em aberto. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor iniciasse aqui a nossa live falando um pouquinho sobre processo, né, na verdade, uma introdução sobre alterações que a legislação aí nos traz. Por favor. Bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez, doutora Nathalie. Infelizmente, nosso tempo é curto aqui para uma avaliação, um bate-papo desse conjunto normativo que é bastante amplo, é uma legislação composta com quase 200 artigos, mas a título de introdução eu abro a nossa live com a seguinte informação. A nova lei de licitações e contratos, ela é uma lei que foi publicada agora, dia 1º de abril de 2021. É uma legislação de natureza geral que já está em plena vigência e o legislador trouxe como característica a vacatio legis de 2 anos. O que isso significa? Significa dizer que a nova Lei Geral de Licitações e Contratos ela terá um período de 2 anos para possíveis adaptações, ajustes necessários. E aí o nosso ordenamento jurídico brasileiro ele vai conviver com 2 diplomas, basicamente, simultâneos em matéria licitatória. Então, para os próximos 2 anos, a lei geral, a lei até então, a 8666 de 93, ela continua vigente, assim como a lei 10.520, que é a lei do pregão, também continua em plena vigência nesses próximos 2 anos, levando em consideração esse vacatio legis da Lei 14.133 de 2021, que é um período de adaptação para toda a administração pública, os gestores, os licitantes, se programarem para uma adequação, aplicação segura nos procedimentos licitatórios. Então, essa é a primeira característica a título de introdução, esse vacatio legis de 2 anos. É importante ressaltar que o aspecto criminal, doutora Nathalie, previsto na legislação, ou seja, os crimes licitatórios, eles foram de fato revogados agora dia 1º de abril de 2021. Isso significa dizer que os crimes licitatórios previstos na Lei 8666 de 93 já foram definitivamente revogados. E aí esses crimes foram então transportados para o Código Penal. Então, o que nós temos de vacatio legis para esses próximos 2 anos é tão somente as questões procedimentais. A nova Lei de Licitações e Contratos é um fruto de um longo processo legislativo que tramitou no Congresso Nacional por muitos anos. Então, a legislação ela já está em pleno vigor. Essas são as considerações iniciais. É um momento de transição, é um momento de adaptação para toda a máquina administrativa e para os licitantes operadores desta questão. Então, essas são as breves introduções a título de contribuição com relação à matéria. Entendi, doutor. Então, são 2 anos, é o período em que ela tem aí para si, que o Estado, né, tanto o Estado, o poder público e os licitantes terão para se adaptar, se adequar, até que definitivamente a Lei 866 seja
totalmente revogada, não é isso, doutor? Exatamente. A legislação tradicional, a Lei 8666 de 93, a Lei 10.520 de 2002 e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação continuam em plena vigência por os próximos 2 anos. Então, neste período de 2 anos, ou seja, até abril de 2023, o ordenamento jurídico brasileiro vai conviver com dois cenários legislativos a respeito acerca das contratações públicas. Lembrando que o administrador público, nos próximos 2 anos, tem a discricionariedade, doutora Nathalie, em escolher qual regime jurídico adotar para as licitações e contratações. Então, o administrador público, nesses próximos 2 anos, tem a discricionariedade prevista em lei para decidir qual é o melhor modelo normativo a ser aplicado neste período inicial de vigência da Lei 14.133. Lembrando que os processos licitatórios, a partir de agora, não poderão ter como fundamento legal a mistura das duas legislações, ou seja, a partir de agora, o gestor público ele poderá optar pela 8666 de 93, 10.520, se tratando de pregão, ou poderá optar pela Lei 14.133 de 2021. Jamais misturar os diplomas legais no mesmo certame licitatório. Compreendeu? Eu me fiz claro aqui até aqui, doutora Nathalie? Doutor, sim, sim, bem claro as suas explanações. Doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é com relação à questão da aplicabilidade dessa lei. Qual é o âmbito de aplicação dessa lei? Estadual, federal? Como é que se dá aí com a nova legislação? Excelente pergunta, doutora Nath. Vamos lá. A nova Lei Geral de Licitações e Contratos é uma lei nacional e ela limita o seu alcance quanto à aplicabilidade a todos os órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações, né? Sejam estes órgãos da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios. Lembrando que os órgãos do Poder Judiciário e o Poder Legislativo dos estados, do Distrito Federal e municípios também também estão submetidos à aplicação da Lei 14.133, desde que esses órgãos legislativos ou judiciário esteja na condução da atividade administrativa, esteja desempenhando uma atividade administrativa. É sempre bom lembrar que a nova Lei Geral de Licitações e Contratos é uma lei nacional, né, que tem como parâmetro aí as questões gerais de contratação, e cada estado, Distrito Federal, os outros entes da administração poderão regulamentar melhor a matéria no âmbito das suas competências. Aqui, com relação ao âmbito da aplicação, é importante deixar consignado que as empresas públicas e as sociedades de economias mistas, as chamadas as empresas estatais. Essas empresas estatais não estão subordinadas à nova Lei Geral 14.133 de 2021. Por quê, doutora Nata? Porque essas empresas públicas, sociedade da economia mista e as estatais de forma geral, sociedade de economia mista e empresas públicas estão subordinados a um regime jurídico próprio previsto na Lei 13.303 de 2016. Então, as estatais, quando dos procedimentos licitatórios, deverão observar e cumprir a legislação especial prevista na 13.303 de 2016. Ou seja, para as estatais, nada mudou. Continua aplicando a lei especial das estatais. No entanto, a nova lei tem o seu alcance, a sua aplicabilidade para todos os órgãos da administração pública direta, autarquias fundacionais da União, dos Estados e do Distrito Federal. Entendi, doutor. Bom, o senhor, quando fala que os municípios, a União, os estados, eles deverão ter a observância, né, de praticar exatamente o que a legislação prevê. Quando a gente fala em observância, é claro que nos atrai aí
a questão de princípios, né? São os princípios norteadores. Até então, com a Lei 8.666, as demais legislações até então vigentes, elas eram vigentes aí em conformidade com princípios. E essa nova lei, doutor, ela também traz os mesmos princípios norteadores ou não? Inovou? Como que ficou com relação aos princípios? Ótima pergunta, doutora Nath. Vamos lá. Os princípios que norteiam a atividade administrativa de um modo geral são aqueles princípios previstos no artigo 37 da nossa Constituição, o famoso LIMP, né? Então, esses princípios expressos na Constituição, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, todos esses princípios continuam, obviamente, sendo aplicáveis aos procedimentos licitatórios. O que aconteceu? A nova Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133 de 2021, trouxe um rol, digamos assim, amplo, maior, com relação ao sistema previsto na 8666. Então, nós temos hoje previstos de forma expressa no artigo 5º da nova lei 22 princípios que deverão ser observados e cumpridos pela administração pública e também para os licitantes, e não somente esses princípios são aplicáveis. Então, a atividade licitatória demanda a observância tanto desses 22 princípios previstos no artigo 5º de forma expressa, quanto os demais princípios implícitos também previstos no ordenamento jurídico que tem aplicabilidade aos procedimentos de contratação pública. E no que tange aos princípios que norteiam a administração, especialmente a licitação, eu destaco aqui o princípio da segregação de função. A segregação de função, antes da edição da Lei 14.133 de 2021, já era aplicado, já tinha uma aplicabilidade prática nos processos de contratação pública. A segregação de função, antes da edição da lei, era uma construção doutrinária, jurisprudencial, que, em termos práticos, já tinha em algumas organizações estatais a aplicabilidade ali operando, a segregação de função. E aí o que o legislador fez então? Ele trouxe de forma expressa no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021 a consagração desses 22 princípios, né, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da probidade administrativa, princípio da celeridade da tramitação processual e também o princípio da segregação de função que, ao meu ver, ganhou um destaque, um relevo com a adição da nova Lei 14.133, o princípio da segregação de função. Entendi, doutor. Pela quantidade, é uma diferença muito grande, né? Hoje, atualmente, então, com a nova lei, temos 22 princípios, né? Ou seja, uma diferença. Isso, exatamente, uma diferença bem razoável aí para o que tínhamos anteriormente, com a legislação que ainda está em vigor, mas que logo será revogada. Perfeito. Então, como nós temos 22 princípios agora de observância compulsória, isso nos leva a uma reflexão que a responsabilidade na condução dos trabalhos licitatórios demandará uma atenção especial para todos os operadores. Então, são princípios que deverão ser observados e cumpridos. Se esses princípios, eventualmente, forem desrespeitados ou violados, isso poderá trazer seríssimas consequências à administração pública, enfim, aos envolvidos no processo de contratação. Isso tem desdobramento penal, eventualmente. Então, o leque de dos princípios expressos certamente aumenta ainda mais a responsabilidade na condução desses trabalhos licitatórios. Ou seja, uma responsabilidade muito maior, não é isso, doutor? Com certeza, muito maior. Porque a legislação ela agora está mais dura, né? Guardada aí as devidas proporções, ela está bem rígida com relação à responsabilidade funcional, especialmente daquele operador que conduz o certame licitatório. Então, a observância, a Lei 14.133 de 2021 tem observância compulsória com relação aos princípios que norteiam a atividade administrativa.
Doutor, quando o senhor fala da segregação de função, é Perfeito. isso? Segregação de função, doutora. Segregação de Tá função é um dos bom. princípios que norteiam a licitação. Quando o senhor fala da segregação de função, isso tem alguma relação com a figura do agente de contratação? O que vem a ser esse agente de contratação? Porque a nova lei, ela traz essa figura, não é isso? Perfeito. Para responder essa pergunta, vamos entender melhor o que significa segregação de função. Segregação de função, em linhas gerais, em síntese, é a divisão das tarefas administrativas voltadas ao processo de licitação. Ou seja, a segregação de função nada mais é que a individualização de cada conduta, de cada personagem responsável desse complexo licitatório. Então, a segregação de função veio para justamente viabilizar o efetivo controle interno e externo da atividade licitatória. Então, a segregação de função é a divisão, é evitar a concentração de responsabilidades a um único agente público. Como, por exemplo, nós temos aí a figura do agente de contratação. Então, o servidor público responsável pela condução da licitação não poderá ser o mesmo servidor responsável em acompanhar e fiscalizar o contrato, por exemplo, porque a segregação de função assim não permite. Então, o servidor público responsável em ordenar as despesas daquele órgão público não poderá ter a função, por exemplo, de acompanhar, fiscalizar o contrato, gerenciar. Então, nós temos aqui a título de segregação de função esta divisão de tarefas, divisão de responsabilidades para viabilizar o efetivo controle interno e externo de todas as atividades administrativas. Respondendo a sua pergunta, doutora Nádia, o agente de contratação, o que seria? Agente de contratação é uma figura relativamente nova, com a edição da Lei 14.133 de 2021, e significa dizer que é o agente público responsável em conduzir a licitação. É aquele agente público nomeado, designado pela autoridade competente, que terá a incumbência legal de tomar todas as decisões a partir de agora do processo de contratação. Então, esse agente de contratação ele vai impulsionar o processo, ele vai conduzir a tramitação processual, vai tomar decisões no decorrer da seleção, e esta atribuição ela termina com a homologação do certame. Então, percebe que esse agente de contratação ele tem uma função limitada em face da segregação de função. A contribuição dele nos trabalhos licitatórios se dará até a fase da homologação. Da homologação em diante, aí o processo de contratação pública terá outros personagens administrativos na condução dos trabalhos. Então, basicamente, é isso que significa agente de contratação. Lembrando que, sob a perspectiva da Lei 8666 de 93, esta figura de agente de contratação era compreendida como comissão. Em outras palavras, as licitações conduzidas, realizadas com base na Lei 8666 de 93, tem como personagem aí as comissões. Nós temos a Comissão Permanente de Licitação, chamada CPL, e as comissões especiais de licitação. Esses são os personagens responsáveis para conduzir uma licitação sob o ponto de vista da Lei 866 de 93. Agora não. Com a Lei 14.133 de 2021, a licitação, em regra, será conduzida por um agente de contratação até a fase de homologação. Em alguns casos excepcionais, por exemplo, este agente de contratação, sob o ponto de vista da nova lei, poderá ser substituído por uma comissão de contratação. E esta comissão de contratação ela será composta de, no mínimo, 3 membros, e esses membros terão a responsabilidade solidária no andamento dos trabalhos. Então, por exemplo, contratação de serviços especiais, aquisição de bens especiais,
a administração pública poderá, doutora Nathalie, substituir o agente, né, o servidor monocrático, por uma comissão, por um colegiado. Né? Em se tratando, por exemplo, da licitação processada por intermédio do diálogo competitivo, que é uma nova modalidade, o diálogo competitivo, a condução da licitação se dará por uma comissão de contratação. Resumindo esse ponto, hoje as licitações são processadas com a condução do agente de contratação, exceto os casos excepcionais, os casos, as exceções previstas em leis, que o agente poderá ser substituído por uma comissão. Eu me fiz claro, doutora Nathalie? Sim, doutor, fez sim. Pegando aí o seu gancho, por curiosidade, esse agente de contratação, ele pode ser um comissionado, um terceirizado, ele pode funcionar aí nessa condição? Pergunta capciosa, doutora Nathalie, que pergunta polêmica, mas vamos lá. Em regra, o agente de contratação, ele será um agente público, um servidor público ou um empregado público efetivo. Então, desde já, a figura do terceirizado não poderá desempenhar a atividade licitatória na condição de agente de contratação. Então, o primeiro requisito para se figurar como agente de contratação é o vínculo efetivo do servidor público ou do agente público, é o servidor concursado. E aí nós temos, então, uma polêmica com relação aos servidores comissionados, que são aqueles servidores que são nomeados livremente e exonerados a critério da administração pública. Estes servidores comissionados, doutora Nathalie, em regra, não poderão figurar como agente de contratação, porque o legislador entendeu que para o desempenho da atividade licitatória na condição de agente de contratação, o vínculo com a administração pública deverá ser o servidor efetivo e não o comissionado. É claro que é muito difícil a gente, de forma abrupta, exonerar todos os servidores, os agentes públicos comissionados em razão desta exigência legal. Então, aí aqui eu volto à explicação da importância da administração pública se preparar, se programar, se planejar durante esses próximos 2 anos de vacácio legis para estruturar os setores administrativos da licitação e, quem sabe, reforçar os quadros, né, os recursos humanos necessários para cumprir essa exigência da efetividade do servidor concursado. Entendi, doutor. Tá certo. Doutor, com relação à questão de qual é exatamente a finalidade, o objetivo dessa nova lei de licitações, a 11.133? 14.000. Vamos lá. Quando se fala em objetivo ou finalidade da licitação, é sempre bom termos em mente o conceito da licitação. Então, a licitação, em linhas gerais, é um procedimento administrativo que tem a finalidade em selecionar a proposta mais vantajosa tecnicamente e sob o ponto de vista econômico. Nem sempre a proposta vantajosa é necessariamente a proposta mais barata, a grosso modo. Então, a finalidade da licitação sob a perspectiva da Lei 14.133 de 2021 é selecionar a proposta mais vantajosa, assegurar o tratamento isonômico entre todos os competidores, fomentando assim uma ampla competição do procedimento de contratação pública. Uma das finalidades também é evitar a contratação de serviços superfaturados ou sobrepreços, serviços que têm um preço manifestamente inexequíveis. Então, estas são algumas das finalidades previstas na lei, e o principal ingrediente com relação a esse aspecto é que o legislador buscou também, a título de finalidade, então o objetivo é inovar os procedimentos licitatórios,
principalmente virtual, que é Doutor Tiago? uma das características. Não, doutora? Doutor, o senhor está me ouvindo bem? Está cortando um pouquinho? Estou, minha Tá me ouvindo senhora. bem? Ah, Traço a agora senhora tá bom, perfeitamente. agora tá bom. Vamos lá, doutor. A finalidade Por favor. da licitação, da proposta mais vantajosa com todos os licitantes para o desenvolvimento sustentável e evitar superfaturamento nas suas finalidades quando do manejo do procedimento licitatório. Entendi, doutor. Doutor, apesar de ser bem nova, né, a vigência aí dessa nova lei, eu sei que já existe uma polêmica aí, né, com relação à questão do Portal Nacional de Contratação Pública, PNCP. O que seria essa polêmica? O que envolve aí essa polêmica? O que o senhor pode nos falar a respeito dessa questão? Doutora Nathalie, entendi a pergunta. Falhou um pouquinho. A senhora me ouve bem? Te ouço, estou te ouvindo bem. Perfeito. Está falhando mesmo Vamos um pouquinho. lá. Pode falar. A questão Perfeito. A nova lei de licitações e contratos, ela trouxe como inovação a criação do Portal Nacional de Contratação Pública. O que isso significa? O Portal Nacional de Contratação Pública nada mais é um desdobramento do princípio da transparência, do princípio da publicidade dos atos. Então, este portal que ainda não existe é um grande portal, uma grande ferramenta nacional, é um site governamental em que todos os órgãos da administração alimentar este grande portal daqui para frente. A grande polêmica que a senhora nos pontuou na nossa questão é vincular. A pergunta é, a nova lei de licitações e contratos, ela já está em vigor ou não está em vigor em razão da ausência do portal? Eu entendo que a nova lei de licitações e contratos está perfeitamente em vigor, ela já está em vigor desde o dia 1º de abril, e condicionar a sua aplicabilidade à criação do portal, que ainda não existe, que a administração pública poderá se meios necessários para acesso, por exemplo, dos atos, como, por exemplo, publicação do edital nos diários oficiais e etc. Então, vincular a aplicação da nova lei à criação do Portal Nacional de Contratação Pública, ao meu ver, é um equívoco. Até porque o artigo 194 da nova lei traz de forma imperativa que a nova legislação já entrou em vigor quando da sua... Então, a ausência tal nacional poderá, obviamente, suprida pela administração as vias ordinárias, como, por exemplo, o Diário Oficial da União. E aqui, doutora Nathalie, caros seguidores, nós temos aqui uma notícia quentíssima. Ontem, o Congresso Nacional, 5 vetos previstos na nova Lei Geral de Licitações e Contratos. Então, ontem o Congresso derrubou 5 vetos, e um dos vetos derrubados ontem no Congresso Nacional, dia 1º de junho, a redação do parágrafo 1º do artigo 54, 14.133 de 2020. Significa dizer que a publicidade dos atos licitados a partir de agora deverá no portal na pública e no diário oficial. Percebe-se que a condição da aplicação da lei do portal não tem razão. A publicidade a partir de agora vai acontecer no portal e também no Diário Oficial da União, levando-se em consideração que o veto parágrafo único do artigo 5 foi derrubado ontem
ontem pelo Congresso Nacional. Me fiz claro aqui, doutora Nathalie? Sim, doutor. Eu queria só entender, então, um pouquinho melhor com relação a essa questão dessa ferramenta. Ela ainda não está à disposição, certo? Para o licitante. Seria isso, doutor? O Portal Nacional, perdão. O Portal Nacional, ele ainda não está à disposição para o licitante, certo? Ele não está operante porque ele ainda não foi implantado, ele está em construção. Ele está ainda na fase de implantação. Então, todos os licitantes, todos os interessados que desejarem participar de licitações públicas, quando da implantação do Portal Nacional, poderão agora se valer desta grandiosa ferramenta para acompanhar todos os cenários possíveis aí de contratação pública Brasil afora. Entendi, doutor Tiago. Doutor, nosso tempo está quase no fim, doutor. Mas eu vou aproveitar para fazer aqui as nossas últimas perguntas para te aproveitar o máximo possível, doutor. Se eventualmente alguma pergunta não for respondida, a gente abre a oportunidade para os interessados interagirem conosco no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, porque infelizmente aqui o tempo é muito pequeno para o volume de informações que a gente tem a apresentar. Com certeza. É um assunto muito amplo, né, doutor? E é um assunto ainda muito novo. Então, eu penso, eu imagino que será objeto ainda de muitos questionamentos aí durante a prática, no dia a dia, o cotidiano, para aqueles que lidam aí com essa lei. Mas, doutor, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho a respeito das fases da licitação, né? A 866, eu sei que ela tinha lá as fases, fase interna, fase externa. Eu queria que o senhor, então, mencionasse um pouquinho com relação a essa questão das fases da licitação e quais as modalidades, se ainda permanecem as mesmas modalidades da legislação anterior, né, que ainda se encontra em vigência, se houve alguma alteração, se ainda permanecem as mesmas modalidades. Ótima pergunta. Então, com relação às fases da licitação, o legislador, com a Lei 14.133 de 2021, buscou organizar de forma expressa, de forma organizada, digamos assim, as fases que compõem o processo licitatório. Então, a licitação ela é composta basicamente de duas fases. A fase interna, o que nós chamamos de fase preparatória ou a fase de planejamento, que são todos os atos praticados até a publicação do edital. Então, esta fase de planejamento consiste na preparação da licitação que será futuramente publicada para todos os concorrentes. Já a fase externa é a publicação do edital ou ato convocatório propriamente dito. É a divulgação da licitação. Então, nós estamos diante da fase externa. E aí, a fase externa, ela inicia com a publicação do edital no Portal Nacional de Contratação, nos veículos, nos sites eletrônicos, a publicação do edital. Depois dessa etapa da publicação do edital, nós temos a fase da apresentação das propostas e lances, se for o caso, quando possível, os lances. Depois da apresentação das propostas, nós temos a fase de julgamento dessas propostas. Depois do julgamento das propostas, nós temos a fase de habilitação do licitante. Depois da habilitação, nós temos a fase recursal. E, por fim, nós temos a fase de homologação. Então, essa é a sequência que o legislador trouxe a título de procedimento. Ou seja, esse procedimento comum ordinário, digamos assim, é aplicável às licitações na modalidade de concorrência e na modalidade de pregão, seguindo esta ordem cronológica que assim está estabelecida no artigo 17 da lei. Lembrando que a Lei 14.133 de 2021, ela trouxe de forma definitiva a mesma sistemática, guardadas as devidas proporções, previstas no regime do pregão, né, na 10.520. A grande inovação, que já era prevista na 10.520, é a
alteração, a inversão de fase. Então, primeiro a administração pública julga as propostas, depois do julgamento da proposta mais interessante, mais econômica, mais vantajosa, aí sim a administração pública parte para a análise da habilitação daquele licitante que teve a melhor proposta julgada. Então, essas são as diretrizes previstas no artigo 17 da lei. No que tange às modalidades licitatórias, hoje a nova lei de licitações e contratos trouxe uma novidade, que é a criação da modalidade diálogo competitivo, que até então não existia no nosso ordenamento jurídico. E aqui uma observação. A modalidade tradicional, tomada de preço e convite, felizmente foram revogadas com a edição da nova Lei Geral de Licitações. Então, nós não temos mais a tomada de preço e o convite. No entanto, essas duas modalidades extintas permanecerão vigentes pelos próximos 2 anos, né, no período da vacatio legis. Então, a título de modalidade, hoje nós temos concorrência, pregão, concurso, leilão e o diálogo competitivo. São essas 5 modalidades licitatórias previstas na atual Lei Geral de Licitações. Perfeito, doutor. Doutor, é um assunto muito amplo. Eu gostaria muito até de fazer mais perguntas, explanar mais, abrir mais até para maiores esclarecimentos. No entanto, nosso tempo já está se esgotando. Eu vou abrir aqui só para que é uma pena, né? Porque é um assunto muito específico que geram várias dúvidas, né? Eu vou abrir aqui só para a gente responder a uma pergunta que foi nos enviada aqui. Posso realizar uma dispensa de licitação em razão do valor com base na Lei 866 de 93 e outra dispensa para o mesmo objeto? Essa é uma pergunta de uma telespectadora que está, inclusive, aqui nos assistindo. Pergunta capciosa. Parabéns pela pergunta. É uma pergunta polêmica, mas vamos lá. A pergunta é o seguinte: eu posso dispensar a licitação em razão do valor aplicando a 8666? Eu posso aplicar a 8666 para fins de dispensa de licitação em razão do valor? Pode. A pergunta é: eu posso também dispensar a licitação para esse mesmo objeto aplicando a nova lei no mesmo exercício financeiro? Eu entendo que não. Esta é uma questão que está prevista no parágrafo 1º do artigo 75 da nossa nova Lei Geral de Licitações. Então, o que deve se levar em consideração é o seguinte: hoje a nova Lei de Licitações e Contratos, para fins de dispensa em razão do valor, nós temos os limites de até R$100 mil para contratação de serviços, aquisição de bens, obras de engenharia e manutenção de veículo automotor. Então, até R$100 mil, obras, serviços de engenharia, manutenção de veículo automotor, até R$100 mil, a administração pública poderá dispensar a licitação. A administração poderá dispensar a licitação em razão do valor para a contratação de outros serviços não contemplados nessas hipóteses que eu acabei de mencionar, até R$50 mil. Então, são os 2 patamares, os 2 limites para fins de dispensa de licitação em razão do valor. E esses limites, doutora Nathalie, respondendo a pergunta do seguidor, do telespectador, deverá ser somado ao longo do exercício financeiro. Então, vamos lá. Se eu pratiquei uma contratação direta por dispensa de licitação, gastei ali R$10 mil com base na 8666. Né? Se for, por exemplo, um serviço, uma aquisição de um computador. Comprei ali computador, gastei R$10 mil. Dispensei a licitação com base na 8666 no período de 2021. Ok. 2 meses depois a administração pública poderá adquirir computadores, agora com base na nova Lei Geral de Licitações, se valendo da dispensa? Não, eu entendo que não, porque o parágrafo 1º do artigo 54, ele prevê que o somatório das dispensas não poderá ultrapassar esses limites.
Então, eu entendo que fazer essa mistura normativa no curso da contratação, né, dispensa com base na 8666, dispensa com base na 14.133, pode configurar aí para um órgão de controle possíveis condutas de falta de planejamento ou burla ao sistema licitatório. Então, o ideal é, se vai partir a dispensa com 8666, observa o 8666. Se for realizar a contratação com base na 14.133 de 2021, que trabalhe com os limites previstos no artigo 75. Me fiz claro? Se a pessoa não entendeu, eu explico novamente. Não, não, tá perfeito, doutor. Eu acho que a nossa telespectadora aí, ela teve a resposta que precisava. Doutor, infelizmente, nós vamos precisar encerrar. Desde já, eu quero lhe agradecer pela presença, pelos esclarecimentos, pelo conhecimento que nos foi expressado aqui, a sua experiência aqui. Quero também avisar os nossos telespectadores, né, que esta live ela ficará salva no Instagram, tá bom? E no próprio IGTV também, para aqueles que tiverem interesse. Também quero deixar aqui, vou deixar abaixo na descrição deste vídeo, o canal do YouTube. O escritório ele dispõe de um canal do YouTube, onde trazemos vários trabalhos, inclusive até sobre licitações. O doutor Thiago já deixou, inclusive, lá outros trabalhos acerca da nova legislação, além de outros trabalhos também no âmbito da atuação do nosso escritório. Então, aqueles que têm interesse, eu peço que, inclusive, até se inscrevam no canal para apoiar os trabalhos. Tá bom, doutor Thiago? Muito obrigada. Infelizmente, eu não vou poder abrir para perguntas, no entanto, aqueles que tiverem interesse, caso tenham ficado com alguma dúvida, por favor, aqui estão os canais, também vou deixar os canais de contato do escritório, e assim que possível, com certeza, daremos o retorno com a finalidade de sanar aí eventuais dúvidas. Tá bom, doutor Thiago? Uma ótima noite, muito obrigada pelos brilhantes esclarecimentos. Eu que agradeço, doutora Nathalie, obrigada aí pelo nosso bate-papo, embora rápido, acredito que será de grande valia para os nossos seguidores, enfim. Eu encerro aqui com uma reflexão que a licitação não é sorte, tampouco amadorismo. Licitação é, acima de tudo, preparo. Eu espero que o escritório tenha sido eficiente na proposta aqui de hoje. Estamos aqui abertos aos debates, nas outras formas de comunicação. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui meus parabéns aqui ao escritório, a toda a equipe que viabilizou esse encontro nesta noite. Doutora Nath, é um prazer trabalhar com a senhora é brilhante nos trabalhos. Eu tenho a honra aí de fazer parte da Sociedade do Oliveira e Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica. Um fortíssimo abraço a todos e até a próxima coluna. Até a próxima, doutor. Até a próxima a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.